Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos falar hoje sobre vistos CPLP para Portugal. CPLP todos já conhecem, já sabem o que é. Pelo menos aqueles que são membros, que são cidadãos destes países, comunidade dos países de língua portuguesa. Este grupo de países tem entre si um tratado, lembrem, entre si um tratado que permite o trânsito das pessoas e que disponibiliza como ferramenta de auxílio às viagens vistos consulares com diferenciais entre os demais cidadãos, que têm regras distintas para conseguirem o seu visto. E ainda assim, mesmo sendo um cidadão membro da CPLP, ele ainda tem opções de escolher por vários vistos. Mas, com toda certeza, você vai escolher o mais simples, o mais fácil, para você conseguir vir a Portugal de maneira legal e se instalar em Portugal. Agora, fiquem atentos àquela situação que muito já falamos aqui no canal e em outros canais, todo mundo já falou disto, que é a questão relacionada ao que é CPLP em relação aos demais países da União Europeia. Quando nós falamos disto, nós lembramos para vocês que, normalmente, as pessoas vêm, mas elas têm, na verdade, um intuito além daquilo que seria o normal, correto, tradicional, sei lá, que nome vamos dar a isto. Eu venho a Portugal, mas eu não quero ficar em Portugal. Essa que é a verdade. Né? A gente chega aqui, a gente quer passear pela Europa fora. Primeira coisa, vai passear. Se o seu passaporte for válido, beleza. Está dentro do período de turismo. Agora, se já passou o período de turismo, portanto, você chegou, se instalou, se ajeitou, tudo certinho, e daí você resolve sair. E aí você tem em mãos um título de residência da CPLP. Portanto, é um visto de residência que tem validade entre os países do bloco, não dos demais. E aí começam as dores de cabeça, e aí começam as confusões. Portanto, fique atento. Mas, deixando de lado esta parte, vamos falar sobre os meios, né, de subsistência. O din-din, o quanto você precisa declarar para o Estado português, naquele processinho que a gente monta e que encaminha para a VFS, que manda para o consulado, para daí dizer, pum, botou o selo, pode viajar. Enquanto você não tem o selo no seu passaporte, você não pode viajar. Você não tem o visto. Aí você vai dizer, mas eu posso viajar sem visto? Claro que pode. Venha, venha sem visto. Entre na fila sem reclamar da manifestação de interesse que você vai ter que fazer. Pois, simples. Lembrando, essas manifestações de interesse estão sendo agora analisadas pelo CEF no mês de fevereiro de 2022. Tudo que veio depois de 2022 está na fila. E o visto CPLP, você entra lá, tem o portal do CEF para pedir a manifestação de residência pela CPLP, ela não aceita as manifestações de 2023 ainda. Então, não dá para furar a fila. Você vai ficar lá na fila. Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Nós vamos mostrar aqui qual é a diferença. A diferença não é grande. Mas se você acessar o portal da VFS, que é a empresa responsável, você vai encontrar duas situações. Então, fique atento, dependendo do que você necessita, de qual é o seu projeto, então você vai ter que optar por uma ou por outra. E aí vem a questão da diferença dos meios de subsistência que nós iremos falar. Perfeito? Então, para quem está assistindo este canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado. Trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração.
Para os demais, que já são nossos seguidores, nosso muito obrigado por estarem aqui conosco, por enviarem comentários aqui embaixo do vídeo, por enviarem sugestões de pauta e por trocarem informações, porque vocês interagem entre vocês próprios. Você manda um recado aqui, já vem um conhecido, já vem um desconhecido que se torna seu conhecido, que já dá um comentário, que já dá um pitaco, e a coisa vai. E também, evidentemente, aqui embaixo está o nosso Instagram. Se você quiser enviar diretamente para o nosso Instagram, está à disposição. Você pode fazê-lo sem problema nenhum. As respostas vamos dando à medida do possível e dentro daquilo que a nossa agenda nos permite. Pois bem, sem mais delongas, eu vou colocar na tela para vocês a página, o portal da VFS. Em seguida, nós vamos andando, então, por dentro do processo da VFS para lhe mostrar as diferenças. Vamos lá. Aqui está o portal da VFS. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, tipos de visto. Visto Schengen, visto temporário, visto de residência e agora nós temos aí, já faz algum tempinho, né, vistos nacionais CPLP. É aqui que nós vamos entrar. Muito bem. Clicamos aí. Nós vamos ter aqui esse item aqui, documentos necessários, que é o que importa. Prazo de análise, média de 60 dias. Taxas consulares estão ali também, não é nada de absurdo, depende do que você pretende contratar com eles. Agora vamos lá. Visto de residência ou estada temporária CPLP. Então, todos aqueles vistos de estada temporária que existe para qualquer cidadão, no caso dos países CPLP, eles estão classificados aqui de outra forma, de outra maneira. O que acontece? Nós temos regrinhas especiais para quem é, então, membro de país CPLP. Eu vou colocar na tela, então, o primeiro deles, visto de residência ou estada temporária CPLP. Esse aqui, este documento, é o check-up. Esse aqui é o documento base para você juntar todos os demais, tanto que existe uma ordem correta, né, que deve ser observada na hora de protocolar estes processos lá na VFS, porque seguindo a sequência, seguindo a orientação, fica mais fácil deles avaliarem, para não ficar procurando documento, tira de trás, bota para frente de um lado para o outro. Sigam este roteiro e sigam esta informação, isto é mais fácil. Né? Então vamos lá. Visto de residência ou estada temporária CPLP. Você precisa de um formulário de pedido de visto, outro formulário que você encontra aí na página. Você precisa de 2 fotografias, você precisa de um passaporte ou outro documento de viagem com validade superior a pelo menos 3 meses. Então, isto é imprescindível. Fotocópia da página biográfica é onde está o seu nome, seus dados pessoais, sua foto. E na página de cima, quando você abre o passaporte, está lá o número dele, aquela página com as perfurações, e você assina. Então, são essas 2 páginas, né, onde tem a biografia que você precisa encaminhar. Comprovativo da situação regular, caso seja de outra nacionalidade. Por quê? Imagine, eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos, estou lá há 3 anos e vou pedir um visto para vir a Portugal. Pronto. Posso? Pode, mas eu devo estar legal nos Estados Unidos. Olha o detalhe. Eu não posso estar lá residindo ilegalmente. Aí o consulado vai negar este pedido. E aí você vai ter que fazer o pedido aonde? No Brasil. Certificado do registro criminal, aqui também tem essa situação. E depois o requerimento para consulta do registro criminal português, que é um documento, é um formulário que se preenche. Ele não está disponível ali na página da VFS, mas é um formulário que a gente faz, é uma autorização, e você segue com o processo. E aí vem o detalhe, meios de subsistência. Os cidadãos da CPLP são dispensados da apresentação de comprovante de meios de subsistência, vírgula, mediante a apresentação de, 2 pontinhos, termo de responsabilidade com assinatura reconhecida, subscrito por um cidadão português ou cidadão estrangeiro habilitado. Significa
com residência legal em Portugal. Com documento de residência em Portugal, que garanta a alimentação, o alojamento do requerente do visto, bem como a reposição dos custos de afastamento em caso de permanência irregular, ou qualquer outro termo de responsabilidade previsto na legislação de acordo com o motivo da estada. Então, é isso aqui que precisa. Menores que não viajem com ambos os genitores ou viajem em uma terceira pessoa, também tem aqui as informações, mas o que é o objetivo deste vídeo? É falar dos meios de subsistência. Então perceba que eu estou falando de visto de residência ou estada temporária CPLP. Qualquer tipo que se encaixe aqui. Qualquer visto que eu peça e eu quero fazer por ser CPLP, eu preciso apresentar estas informações que estão aqui neste documento. E neste caso, o que é que você vai apresentar, então, em termos de numerário, de valor, que possa autorizar a emissão do seu visto? São 12 meses do salário mínimo português. Vamos contar aí 765 euros vezes 12. Para o cônjuge, 50% deste valor. E para o filho, o menor, 30% deste valor. Então, você tem que somar 12 meses, mais 6 meses da esposa, depois ainda, se for o caso, acrescentar o valor do filho. Isto para esse modelo, para essa possibilidade de visto. Aí você vai dizer, doutor, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas você pode ser dispensado se alguém que estiver em Portugal o fizer por você. Ele vai ter que comprovar que tem estes meios disponíveis. Tá? Então, não é só fazer o documento, porque depois, se acontecer alguma coisa errada e bater a conta na porta dele, ele vai arcar com esta responsabilidade. É coisa muito séria para se pensar e se fazer, porque senão você está colocando o seu familiar que já está aqui no risco. Tome cuidado. E qual é a outra situação? Visto de procura de trabalho para nacionais da CPLP. O documento é parecido, perceberam? Não muda muita coisa, muda só o nome aqui e algumas informações aqui embaixo. De novo, formulário do pedido, fotografias, passaporte, comprovativo da situação regular quando for o caso, seguro de viagem válido. Ops, mas o outro não tinha. Vamos ver? Não tinha. Não tinha, mas esse aqui tem. Então, aqui você tem que ter seguro. Quando você fala de trabalho, de procurar trabalho em Portugal, você precisa de seguro. Registro criminal certificado, também o requerimento para consulta do registro criminal português, cópia do título de transporte de regresso. Opa, cópia do título de transporte de regresso. Mais um detalhe, viu? Não precisa quando é visto normal. Agora, quando é procurar trabalho, você precisa apresentar a reserva, no mínimo, de um bilhete de ida e de frida. Você tem que comprovar que você comprou para todos os efeitos. Por quê? Porque esse visto, ele só permite permanecer aqui 120 ou, se necessário, uma prorrogação 60 dias, então nós vamos a 180. E daí, se você não conseguiu emprego, você tem que voltar. E aí você precisa, então, da reserva de volta. Por isso aqui se pede o bilhete, no outro não. Entenderam? Muito bem. Comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos, aqui é diferente do outro, pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, é o salário mínimo. E se você não tiver esses 765 vezes 3, você então ainda em alternativa
pode apresentar o termo de responsabilidade assinado por um cidadão português ou por um cidadão estrangeiro que tenha título de residência em Portugal e tenha os recursos disponíveis para lhe garantir a estada, os custos, inclusive, de devolução, caso você não tenha dinheiro para voltar para o seu país de origem e caso você não tenha conseguido emprego em Portugal. Melhor dizendo, trabalho, porque emprego aqui não há. Há trabalho, é diferente. E depois, ainda existem aqui alguns outros documentos que eles pedem aqui abaixo, mas, uma vez como eu disse, o assunto é comprovativo da disponibilidade dos meios de subsistência. Então percebam que mesmo para quem é cidadão CPLP, existem duas situações. Eu vou com visto de procurar trabalho, a exigência dos meios de subsistência é uma. Eu vou com o visto normal, cidadão CPLP, a exigência é outra. Um pede 90 dias, 3 meses de valor. O outro pede 12 mais 50% e mais 30%. E mais um detalhe. Procurar trabalho não permite trazer consigo, através do visto de acompanhamento familiar, os seus familiares, evidentemente, já diz o nome do visto. Visto de acompanhamento familiar, esposa e filho. Então, se você está fazendo um projeto, quer trazer esposa e filho, faça o CPLP e não o procurar trabalho. Ou então, você venha com o procurar trabalho, que é o que mais se recomenda, se instala, se estabelece e daí faz o visto. Para quê? Para que elas façam o reagrupamento familiar. Mas faça com visto para ganhar tempo e não perder tempo. Tá? Porque para isso também existe um visto consular. Já vem tranquilo, já não vem naquela condição de turista para ser barrado ali no aeroporto e depois ter dificuldade de entrar, de ainda ter que gastar muitas vezes, né, o dinheirinho que está trazendo com o advogado para tentar fazer passar. E às vezes isto funciona, às vezes também não funciona, porque a situação é tão complicada e é tão difícil destas pessoas, tão delicada, que não há quem consiga fazer com que eles entrem. Eles realmente necessitam retornar ao país de origem. Então perceba que você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você se estressou e nada se resolveu. Não é melhor fazer o visto? Faça o visto. Faça o visto e venha da maneira tranquila, correta e legal. Muito bem. Era isso o que eu queria trazer hoje para vocês, porque, mas, doutor, isso aí todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Tem gente que chega e se atropela quando faz essa leitura aqui. Porque não sabe qual é o visto indicado, não sabe direcionar o visto de acordo com a situação do interessado. Ou, quando o próprio interessado vai fazer, então as dúvidas são maiores ainda. Óbvio que não são todos. Vamos colocar todas as laranjas dentro da mesma caixa. Mas que existe? Sim. Situações em que há dúvidas, isso acontece. Isso é normal. E aqui a gente tenta trazer para vocês a diferença de um para o outro, para que o seu processo, a sua orientação, saia da maneira correta. No mais, uma excelente semana para todos vocês. Que seja uma semana boa, com muito resultado, com muito sucesso. É isso que a gente espera. Grande abraço e até a próxima, que seja breve.